Abrimos então a Semana Maior e o finzinho da proclamação da paixão. Qual é a frase central? Ele era mesmo o Filho de Deus. Ou seja, depois de tudo, perseguiram, mataram, fizeram o que fizeram, aí vem o arrependimento. É bem parecido com a nossa forma de agir, né? Nós muitas vezes fazemos isso. Fazemos o mal a nós mesmos e aos outros, aí depois vem com a história de arrependimento. Aí quer fazer o tempo voltar atrás, não dá mais, já fez. Já prejudicou alguém, já fez algo contra você mesmo. É bem verdade que na massa não se consegue chegar à verdade dos fatos. Os judeus, a nação judaica não pode pagar por o erro de alguns. No meio da massa é muito fácil sair disseminando a maldade, falando mal de um e de outro, como fizeram com Jesus. Ninguém teve tempo de apurar, simplesmente saíram falando. Esse é um ponto que a gente tem que pensar muito. Qual é a grande massa hoje? As redes sociais. Ainda bem que agora existem leis que criminalizam, porque é muito fácil jogar na rede social algo contra a moral de alguém, por exemplo, e difundir, sem saber a verdade. Isso é um mal terrível. As redes sociais da época foi aquela multidão que estava ali, que espalharam a fake news contra Jesus, que causou a sua condenação. E muitas vezes nós condenamos as pessoas agindo assim. Mesmo que ele tivesse cometido o crime, porque Jesus não cometeu crime nenhum. Um segundo ponto para refletirmos, se vocês ficaram atentos, Pilatos deixou bem claro. Pilatos sabia que Jesus foi entregue por uma coisa, que é o grande demônio que muitas vezes cada pessoa carrega dentro do coração: a inveja. Jesus foi entregue por inveja. Inveja de quê? Do quê? Foi um conflito religioso. Você imagina, a religião estabelecida, os sumos sacerdotes, a casta que domina. De repente vem alguém e atrai, quebra todo o paradigma daquilo que estava estabelecido pela religião. Aquele homem começa a atrair todo mundo, e todo mundo começa a correr atrás, e começa a faltar dinheiro lá na igreja deles. O povo começa a seguir Jesus, porque Jesus começa a amar profundamente as pessoas. Isso incomodou. Isso incomodou. E o que é a inveja? O invejoso não quer o que você tem. O invejoso não quer o que você tem. O invejoso quer destruir você. Por quê? Se eu tenho inveja de você, que você tem um celular, eu posso trabalhar e ter um celular também. Então o problema não era inveja daquilo que Jesus tinha, porque aparentemente Jesus não tinha nada, mas era inveja da pessoa dele. O invejoso, ele se incomoda com a pessoa, não com o que ela tem. É um incômodo tão grande que a única forma que na cabeça sociopata do invejoso, o que vem é o desejo de matá-lo. O invejoso, ele tem vontade de matar o outro. Diz a psiquiatria, hein? É um desejo mórbido, porque ele me incomoda, eu preciso destruí-lo, eliminá-lo, difamá-lo, tirá-lo de cena, porque ele me ofusca. Pilatos disse bem claro, foi por inveja. E a inveja, em síntese, não vamos fazer aqui um discurso psicológico nem psiquiátrico da pessoa invejosa, em síntese é isso. Em síntese é isso. Mas qual era o objeto da inveja, além da própria pessoa de Jesus? O bem, gente. O bem que ele fazia e o outro não era capaz de fazer. Na essência cristã está o bem.
É por isso que eu termino a quaresma dando uma esmola, pensando no outro. E toda pessoa, acho que não precisa nem ser cristã, quando faz o bem, ela pode se preparar para as pedradas. Pode se preparar. E se for cristão, mais ainda. É consequência. É a cruz. Outro ponto. E esse ponto é para a gente refletir para a vida hoje, hein? Qual é o outro ponto? Só o governador, como até hoje, juridicamente falando, só o governador pode dar clemência a um condenado de morte. Nos países que tem pena de morte, faz-se todo o processo, o juiz condena, mas o governador pode dar clemência. O governador, por um pedido, pode dizer, não mate. Assim foi feito. Jesus foi levado diante de Pilatos, que era o governador, e tinha esse poder de condená-lo ou não. Qual foi a atitude de Pilatos? Colocou diante do povo que estava julgando Jesus pelo bem, porque crime nenhum ele tinha cometido. A mulher de Pilatos ainda foi dizer, pelo amor de Deus, meu marido, não faça nada, esse homem é justo. Mas o mal já estava disseminado. O poder vigente já tinha determinado que Jesus tinha que morrer. Pilatos, talvez ainda numa última tentativa, como era costume na Páscoa, o governador dá clemência para alguém, vamos soltar um prisioneiro, chama Barrabás, o pior assassino lá da época, o pior. Aí vem a nossa reflexão. Eita, a vida é feita de escolhas. Está aqui o bem e está aqui o mal. Quem que vocês escolhem? Barrabás. Parece que a história continua se repetindo, hein? Por aí afora, pelas Groenlândias afora. Nós estamos sempre fazendo as escolhas pelo mal. Isso em termos sociais e também em termos pessoais. Que o diga Adão e Eva, que pela desobediência até hoje nós pagamos o pato. Isso é o que, gente? O mau uso da liberdade do homem. É por conta desse mau uso que nós fazemos as péssimas escolhas das nossas vidas. Agora, quando você faz uma escolha que prejudica só você, beleza, mas quando você faz que prejudica tanta gente, é nessas horas que eu mais ainda acredito no inferno para essas pessoas. Pelo amor de Deus. Quem tem capacidade, coragem de fazer um mal ao outro, já fez a sua escolha. Já fez a escolha por Barrabás, que ficou livre diante da sociedade, mas não ficou livre do inferno. Esqueceram esse pequeno detalhezinho. 3 coisas. Obviamente, durante toda essa semana nós vamos fazer essa caminhada da Semana Santa e refletir todo esse episódio que continua mexendo conosco até os dias de hoje. Primeiro ponto. Não adianta se arrepender depois que fez, como eles se arrependeram. Ele era o Filho de Deus. Como falei aqui um outro dia. Eu quero consertar o erro que eu fiz. Erro não se conserta. Erros não se consertam, porque ficou no passado. Para consertar você teria que voltar no tempo, e o tempo não vai voltar, meu filho, já está feito. Por isso você tem que pensar antes de fazer, porque depois de feito, está feito, acabou a conversa. Agora, a partir do teu erro, repetindo o que já disse outro dia, você pode não fazê-lo mais. Aí é uma coisa. Mas consertar o que foi feito não dá mais. Acabou, já era. Se magoou, magoou. Se feriu, feriu. Se destruiu a vida de alguém, destruiu. Se matou alguém, matou. Não volta. Se fosse assim, os assassinos que matam as pessoas que se arrependem, não tem mais como ressuscitar. Não tem? O que ele pode fazer? Não matar mais ninguém, mas aquele já está morto. Temos que refletir isso. E essa semana nos leva a essa reflexão.
Quais são os meus arrependimentos diante dos males que eu já fiz? Foram verdadeiros? Eu assumi propósito? Mudei de vida? Ou continuo a mesma pessoa? A segunda coisa que eu quero que nós reflitamos essa semana: eu tenho inveja de alguém? Eu tenho inveja? Eu alimento esse sentimento demoníaco que é a inveja? A minha inveja já prejudicou alguém? É bom parar para pensar. Porque a primeira coisa, como eu falei, que o invejoso deseja do outro, que o outro morra. Nesse sentido, todo mundo é assassino em potencialmente. Eu já ouvi muitas vezes da boca de muitas pessoas desejar a morte do outro. No seu coração você já foi um assassino, só pelo desejo. Só pelo desejo. No momento de raiva, no momento não sei do que, você desejar a morte do outro. Você matou já no coração. Você já matou em potência, não em ato. Essa semana, pense: eu sou uma pessoa invejosa? A minha inveja em algum momento já prejudicou o outro? Se prejudicou, meu filho, se arrependa, confesse, mude de vida, porque senão você vai pagar caro lá na frente. Todo o mal vira mal, e todo o bem vira bem. E o terceiro ponto para a gente refletir essa semana, diante dessa celebração: as minhas escolhas são a partir do bem, que é Jesus, ou a partir do mal, que é Barrabás? Eu continuo na minha vida, nas minhas escolhas, porque se eu me digo católico, apostólico, romano, cristão, as minhas escolhas devem ser sempre a partir do Cristo, do bem, não das ideologias do mundo, do mal, que Barrabás representa ali, naquele momento. Que nesta semana, cada um possa refletir esses 3 pontos, que eu tenho certeza que vai te fazer um bem imenso. Porque às vezes a gente nunca para confrontar as nossas misérias, as nossas chagas, a nossa pobreza espiritual humana. Gente, nós estamos na vida, e esse caminho que a vida nos proporciona, diante do concreto que é o agora que nós temos, é procurar fazer o bem. Senão não tem sentido nenhum a gente estar aqui nessa missa, se não for para fortalecer esse desejo. Então que esta semana, de verdade, possa ser uma semana diferente de todas as outras. Por quê? Porque você não é mais o mesmo do ano passado, você cresceu, você amadureceu, e se não amadureceu, reflita a partir desses 3 pontos, que vocês vão chegar a tantas outras coisas que envolvem o universo que é você. Nós somos um universo que só Deus pode desvendar. Convido a todos a fazer essa reflexão, a partir dessa oportunidade que a proclamação da paixão hoje nos apresenta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,